Hoje nós vamos assistir mais uma aula, a aula 4, que diz o alerta para a vigília. Vamos falar sobre os sinais. Você vai aprender um pouco sobre os sinais, aqueles sinais importantes para a fé cristã, importante para mim, para você, aqueles sinais que nos mantêm alerta, compreendendo que os fatos estão acontecendo e que Jesus está cada dia mais perto de voltar. Que Deus possa abençoar, que você possa se colocar à disposição para crescer e para aprender nessa aula, e você vai mandar no chat as suas perguntas. Você pode colocar no chat e também enviar no grupo de WhatsApp, que você faz parte, enviando as suas perguntas, e nós vamos estar respondendo cada uma delas. Eu e o professor Leandro vamos responder. Então, vamos assistir a aula e envie as suas perguntas. Conforme elas forem surgindo, já vai escrevendo e nós responderemos. Deus abençoe essa aula. Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula dessa série de estudos sobre a jornada do fim. Hoje nós temos uma sequência da aula anterior, né? Nós começamos na aula passada a estudar o sermão escatológico de Jesus, está localizado lá em Mateus 24. Hoje nós vamos dar sequência nesse estudo, então mantenha aí a sua Bíblia aberta. Nós temos um assunto que é importantíssimo e bem polêmico, né, pastor? Cada dia buscando aprender mais com um coração humilde, entregue, porque é o Espírito Santo quem pode nos revelar o entendimento. Vamos orar, aproveitar. Pai amado, nós colocamos o nosso coração, nós pedimos que o Senhor não permita, Deus, que o nosso entendimento vagueie, que ele se distancie daquilo que a palavra de Deus revela. Nós não estamos aqui para criar nada, nós estamos aqui para entender a palavra revelada, para enxergar os ensinamentos através dos escritos bíblicos. Nós pedimos a tua misericórdia. Capacita a mim, o professor Leandro e cada aluno que vai contribuir para crescermos nessa aula. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa aula, especificamente, a gente vai falar sobre o alerta para a vigília, né, pastor? E é uma aula que tem um contraste, né? Evidencia um contraste, né? Porque se você tem, de um lado, Jesus garantindo que ele retornaria e usando os sinais para mostrar como isso estaria se aproximando, você tem do outro pessoas hoje ou que simplesmente confundem os temas, ou ficam receiosos, ficam procurando fazer o seu estudo baseado em calculadora, gente que se perde nessa preocupação. Você tem dois contrastes, ou simplesmente alguns que ignoram o assunto, né, pastor? Exatamente, e há um grande perigo nisso, há um grande perigo em supervalorizar os sinais e querer, por exemplo, datar, como o perigo também de você não estar atento e observando. As coisas estão acontecendo. Se nós fizermos aqui uma avaliação dos últimos dias, não os últimos dias de 2000 anos, mas os últimos dias da minha vida, os últimos dias, os dias que eu tenho vivido, o professor Leandro tem vivido, que você tem vivido. Quantas coisas nós já testemunhamos? Acompanhamos de camarote um tsunami matando quase 300 mil pessoas, acompanhamos ali através da mídia, da televisão, as torres gêmeas. Cada fato que acontece, às vezes se levanta profetas querendo explicar, e nada disso precisa ser explicado, só precisa ser observado. Acompanhamos a revolução tecnológica, mudou. Há poucos anos não existia internet, agora nós somos dominados pela internet, estamos aqui usando a internet, cheio de equipamentos aqui, eletrônicos, a ciência tem avançado, a medicina avançou, e tudo isso são os sinais, porque a Bíblia falou. Tivemos catástrofes acontecendo em tantos países, no próprio Brasil. Os últimos anos têm sido marcados por enchentes, algumas que levaram muitas vidas. Estamos vivendo e experimentando uma pandemia, inédito para nós. Será que isso é sinal do fim?
professor Leandro? Pois é, esse é um assunto que nós vamos ver aqui, o que Jesus fala, afinal de contas, que são esses sinais do fim, né, pastor? O importante é a gente ter, desde o início do nosso estudo, isso muito forte na nossa mente. É promessa dele que o seu retorno se aproximaria. Então, você olha na Bíblia e percebe que 8 vezes mais ele fala sobre a segunda vinda do que a primeira. E um texto bem conhecido lá de João 14, quando Jesus fala, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós. Então, o ponto de partida nosso é essa certeza, essa convicção de que ele se aproxima e de que os sinais foram dados para a gente para apontar isso, né, pastor? E como eu devo lidar com os sinais, de que forma eu tenho que entender e compreender os sinais. O que eu não posso fazer, né? Por exemplo, eu não posso começar a datar o fim, eu não posso começar a afirmar que o fim está acontecendo, que são poucos dias ou poucos meses, eu só tenho que viver preparado, porque isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 10 anos, pode acontecer daqui 100 ou 1000 anos. Verdade. Esse ponto é bem importante, pastor, porque talvez seja a maior confusão que se faz com relação a esse assunto, né, pastor? Que é tentar acertar a data, prever uma data de retorno para Jesus. Quando você olha para a história, você percebe que em vários momentos, pessoas, olhando aqui para esse trecho de Mateus 24 e para os outros que são parecidos, eles vão tentar fixar a data. E daí puxa um evento cósmico, puxa algo que aconteceu para tentar encaixar no texto e tentar chegar a uma data tão esperada. Você tem inúmeras religiões que começaram exatamente por conta disso, né? Por preverem uma data e se reunirem a partir daí. E você tem também situações até pitorescas na história da igreja, né? Por exemplo, há o relato lá em 1806, uma galinha de Lides que ficou famosa por ser uma profeta. Começou a nascer ovos escritos Jesus está voltando no ovinho. E depois isso foi desmascarado quando um cliente dessa granja chegou um pouquinho mais cedo e viu lá eles adulterando o ovo, tornando aquilo, inclusive, motivo de piada. Aí uma questão de charlatanismo, Sim. Mas existe muitas outras pessoas que acreditavam mesmo, estavam ali desenvolvendo uma teoria, fazendo cálculos com a Bíblia para datar, e isso começa cedo, o primeiro registro que se tem, né, de uma data oficial, ali 500 depois de Cristo, já marcando, estabelecendo uma data ali, um monge, explicando por que Jesus voltaria naquele tempo e apresentando data, e depois vai continuar. Nós temos outras situações onde datas foram estabelecidas, e isso está acontecendo. Nos nossos dias nós temos convivido com isso. Verdade. Você pode lembrar de filmes, por exemplo, 2012, puxando lá o calendário Inca, né, tentando fixar algumas datas. Você tem um evento até mais recente, né, pastor? Em 2017, é o último grande divulgação de que seria o retorno de Jesus. Para ser mais exato, foi ali em 23 de setembro de 2017, quando um alinhamento do Sol com a Lua e as estrelas deu um formato que as pessoas tentaram encaixar em Apocalipse 12, a mulher vestida de sol. E aquilo gerou um burburinho na internet, porque Jesus ia voltar no dia 23 de setembro de 2017, e como chegou o dia, e como todas as outras datas, Jesus não veio. Porque a palavra é muito clara, né? A palavra, você pega, por exemplo, o livro de Atos, lá no capítulo 1, Jesus já ressuscitado e explicando, passou 40 dias depois de ressuscitado, falando aos discípulos, falando sobre o reino, e aí naquele afã, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, mestre, e quando será o seu retorno? A resposta de Jesus, ela é válida para a gente hoje ainda. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para si. Cada texto da Bíblia Sagrada não está lá para a gente forçá-lo ou dizer alguma coisa que o texto não disse ou imaginar alguma coisa que não está compreendida e entendida. A palavra tem que ser lida com muito temor, por isso você precisa ler a palavra com muito temor. Você precisa cuidar nas afirmações que você faz daquilo que você está lendo. Se você fizer isso com temor, você vai olhar com carinho e provavelmente você não vai cair na besteira de contradizer a palavra e começar a criar alguma coisa que não existe. Muito menos declarar
e datar a volta de Jesus. Algumas religiões nasceram, algumas denominações nasceram em função de datamento da volta de Jesus. Temos aí, por exemplo, a Igreja Adventista, que ela é fruto de uma datação, de uma situação não de um adventista, até de um batista, sim, que marca e que define, que coloca prazo e data da volta de Jesus, e tem uma explicação para aquilo. Tem os testemunhos de Jeová, que já fizeram isso inúmeras vezes e continuam aí buscando a data, né? Eles querem acertar essa data, eles estão fazendo um esforço tremendo, já marcaram inúmeras, né? Quantas mais ou menos eles já marcaram, professor? Já foram mais de 15. Mais de 15 vezes eles dataram. A última foi em 1992. Então, recente. Agora eles já pausaram um pouquinho. Deu tanto errado que eles já deram um tempinho. Então, está um pouquinho calado agora com a data. Mas esse é um erro que nós não podemos cometer. A Bíblia diz que nem o dia e nem a hora, né, nos foi revelado. O que nos foi revelado é aquilo que nós estamos falando hoje, são os sinais. Isso. Os sinais são revelados. Então eu posso olhar para a história, e a história ela vem como uma testemunha da palavra. A história testemunha a palavra. As profecias, falamos isso na última aula, no sermão escatológico, aquilo que Jesus descreveu, aquilo que ele falou, com exatidão e precisão, né, dos fatos aconteceu. E é assim, tudo aquilo que foi registrado na Bíblia vai acontecer com exatidão e precisão. A precisão não necessariamente é no tempo, e a precisão não necessariamente é em um momento só. Uma profecia ela pode se cumprir várias vezes, nós já vemos isso na última aula, mas os sinais estão aí para nos fortalecer. É legal que isso mostra, evidencia a veracidade de Jesus. Quando Jesus falou e ao perceber que ele cumpriu, que foi cumprido tudo aquilo que ele disse, isso reforça que a volta dele, prometida por ele, também vai se cumprir. Mas uma dúvida que pode surgir, pastor, dentro dessa questão que a gente está falando, afinal de contas, se Deus não queria que nós soubéssemos a data, né? Ele fala, por exemplo, que a vinda dele seria como um ladrão, né? Não teria como saber, era como inesperado. Um relâmpago que se move, né? Se ele não queria que a gente soubesse a data, por que, afinal de contas, ele dá os sinais que essa data viria? Essa é uma dúvida bem comum quando a gente estuda esse assunto, né, pastor? Isso é fruto, com certeza, do amor de Deus, o amor imensurável, incalculável dele, a preocupação, os sinais é aquilo que nos fortalece, as profecias que já aconteceram me preparam para viver o tempo do fim, porque nós cremos, tanto eu como o professor Leandro, que nós estamos vivendo o tempo do fim. Tudo indica, quem estuda a palavra, percebe que nós estamos vivendo o tempo do fim. Tanto que Deus ele não precisa, ele não tem uma agenda a qual ele está submetido. A agenda é ele, a proposta é dele, a decisão é dele. O momento é dele, a hora é dele, e ele vai fazer isso no momento que ele bem entendeu, ou que ele bem já entendeu, porque Deus já tem ciência e conhecimento através da presciência de todas as coisas que vão acontecer. Os sinais foram colocados para que você não ande cego, com os olhos vendados. Você consegue, com os olhos abertos, perceber o entorno. O amor de muitos se esfriará. Será que nós podemos dizer que Jesus pode voltar no nosso tempo? Por isso, a Bíblia diz que uns se darão em casamento, outros... Tem gente casando? Tem gente casando, tem gente se separando. Sim. A falta de amor, a falta de valor da família, ela cresce cada vez mais. Sim. É interessante olhar para o texto, né? Já entrando aqui no nosso texto do sermão, se você olhar o verso 4, Jesus mesmo já vai dar o gancho de qual que é a tônica do sermão, né? Ele vai dizer lá no verso 4, cuidado que ninguém vos engane. Então ele começa falando, olha, eu vou falar para vocês uma coisa, porque eu não quero que vocês sejam enganados, porque virão muita gente para tentar enganar.
Então, os sinais mostram para a gente exatamente isso, né, pastor? Nos dá tranquilidade de poder perceber como a volta de Cristo se aproxima e reforça o nosso senso de missão. Então, nós sabemos dessas coisas, percebemos que essas coisas estão acontecendo, agora precisamos fazer alguma coisa em resposta a isso, né? E existe uma diferença básica, porque às vezes a gente acha tipo, sinais, muitos sinais, eles estão ligados a alguma profecia. Mas a maioria, quando a Bíblia fala de sinais, ela também fala no genérico. Sim. Coisas, ela não explica em detalhes nem tempo, ela fala vai acontecer coisas assim, vão acontecer coisas dessa forma. Então é importante isso, as coisas estão acontecendo. Por isso que fatos pequenos que nós estamos testemunhando, eles servem para nós como um alerta. Você sentado no sofá da sua casa assistindo um jornal e você olhando ali a questão da violência, a questão da maldade, a questão da perda de controle, a questão da polarização política, os homens não se entendem, as nações estão se levantando uma contra as outras, isso acontece de forma natural dentro do próprio país, o Brasil, país onde nós vemos isso. Quando nós acompanhamos tudo isso, a gente enxerga o coração do homem se perdendo muito. Quando a gente vê notícias, por exemplo, que os pais estão desonrando seus filhos, pais estão abusando dos seus filhos, e a gente fica ali perplexo, isso tem que aquecer o meu coração, falar, opa, peraí. A Bíblia diz que os homens, não diz que os homens cada vez vão se tornar melhores. Pois é. Cada vez eles vão se tornar mais capazes, mais desenvolvidos. O desenvolvimento que a Bíblia fala é muito mais da ciência, da tecnologia, do que do coração do homem. Verdade. Então, isso serve como um alerta. E já ilustrando ali, trazendo ali, né, o que a palavra de Deus nos mostra, o derramamento do Espírito, por exemplo, acontecendo, depois da primeira vinda de Jesus, o ministério de Jesus na Terra, a promessa do derramamento do Espírito, isso aconteceu e isso muda a nossa condição. Isso faz com que eu consiga enxergar. A presença do Espírito em mim faz eu enxergar as coisas que estão acontecendo. Sem supervalorizar uma coisa. Não, está acabando. A pandemia é a expressão máxima do fim do mundo. Pode não ser, pode vir uma pandemia muito mais feroz. Você já pensou, por exemplo, que nós, ao invés de nós estarmos vivendo, experimentando uma pandemia, um vírus pelo mundo, o coronavírus ou o Covid-19, fosse o ebola espalhado pelo mundo, que situação nós estaríamos se fosse o ebola e não fosse o coronavírus? Consegue imaginar, professor Leandro? Não consigo nem imaginar. Terrível, uma condição ainda pior, ainda mais terrível. A diferença é que um pequeno percentual que morre com o coronavírus mudaria para mais de 90% com o ebola. Mais de 90% morreria. Imagina. Já pensou? Aí eu acho que nós íamos, todo aquele que é contaminado, 90%, eu acho que aí nós estaríamos afirmando, pelo amor de Deus, é o fim, está acabando mesmo. Não é possível, Jesus deve estar voltando aí na próxima semana. Verdade. Aproveitando o gancho, então, pastor, nós podemos entrar ali nos temas, né, que são ditos para a gente através desse sermão como sinais do fim. O pastor até comentou, nós na aula passada já citamos 2 deles, né? Sim. Os 2 primeiros ali que a gente vai fazer referência foram lembranças da semana passada. O primeiro, o pastor acabou de citar, que é o derramamento do Espírito Santo. Você tem uma profecia lá de Joel, no capítulo 2, no verso 28 e 29, onde ele fala que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Né? E você vai ver lá ele falando que os velhos teriam visões, os jovens teriam sonhos, enfim. Essa profecia, falando dos últimos dias, ela teve já um cumprimento, né, pastor? Ela teve um cumprimento e vem tendo um cumprimento. E a profecia aqui de Joel, depois ela é profetizada por Jesus. Sim. Jesus vai profetizar ela, está registrado no livro de Atos, no livro de Lucas, está registrado no livro de Marcos, essa profecia que eu vou enviar o Consolador, eu vou derramar o Espírito sobre vocês. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo for derramado. Sim.
que é profético. Sim, vale a pena a gente lembrar que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo era muito diferente do Novo Testamento. Então era uma ação pontual, ele descia sobre pessoas determinadas, inspirava essas pessoas para realizar uma determinada tarefa e depois ele retornava. É por isso que é tão importante a compreensão lá do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de fato é derramado sobre todas as pessoas que estavam envolvidas naquele momento, né, pastor? Tanto que o próprio... Com uma possibilidade diferente, Sim, de ser selado, de ser batizado pelo Espírito. O próprio Pedro, ao fazer o discurso ali em Atos capítulo 2 e verso 14, ele vai falar, olha meus irmãos, essas pessoas aqui elas não estão embriagadas, isso aqui é cumprimento da profecia de Joel. Então, começou a ser cumprido no dia de Pentecostes, mas essa profecia ela tem um cumprimento contínuo, né, pastor? Graças a Deus, todos nós podemos ter o Espírito Santo em nós, somos a habitação do Espírito Santo de Deus hoje. Essa profecia continua se cumprindo em nós hoje. Né? E eu creio que os sinais que acontecem, de pequenas proporções ou de grandes proporções, na vida do cristão, é testificado pelo Espírito. Verdade. Quem faz o estalo, o start, ó, observe isso que você está ouvindo. Acompanhe isso que está acontecendo. É como se o Espírito estivesse falando. Lembra do que já foi dito? Né? Ouve o Espírito à igreja. Né? Não é essa palavra do livro de Apocalipse? Sim. Esse sinal, ele pode gerar um erro, né, pastor? Um erro bem comum, que algumas pessoas acreditam que momentos antes de Jesus retornar à Terra aqui, talvez o ano que Jesus retornar, vai haver um avivamento que vai ser mundial. Sim. Porque a profecia de Joel falava que momentos antes derramaria o Espírito Santo. Só que percebendo que essa profecia ela tem um cumprimento contínuo, desde lá de Atos 2, quando há o derramamento do Espírito Santo, o que a gente vê é exatamente o oposto. Ele fala que o Espírito Santo seria derramado, e de fato nós vivenciamos isso, mas que o mundo ele entraria numa situação de esfriamento do amor, de esfriamento da questão moral. Então, é um erro achar que haverá um grande avivamento minutos antes, horas antes do retorno de Jesus, porque a profecia ela já está sendo cumprida desde Atos dos Apóstolos, né, pastor? Com certeza. E é importante perceber como a ação do Espírito ele passeia sobre o mundo. Então você vê um grande avivamento naquele século, naquela década, naquela região, na Europa, por exemplo, na América, ou numa região da Ásia, como o próprio avivamento de Jerusalém, o primeiro avivamento dentro dessa proposta. A gente tem o avivamento no coração de um homem que contagia uma pequena igreja, que contagia uma nação. A gente vê isso e a gente vê se passear. Agora pode estar acontecendo um avivamento muito grande na sua casa, na sua família, verdade. E de repente a casa vizinha não aconteceu nada. Pode estar acontecendo um avivamento muito importante numa igreja e na outra eles estão tocando a vida normalmente. Então esse agir, esse sobrenatural de Deus. Nós estamos vivendo um momento onde o secularismo ele é muito forte numa região onde a igreja está estabelecida, e em outro lado está havendo mortos estão ressuscitando. Então é importante isso. Mas é claro que a ação do Espírito Santo de Deus é contínua. Ela já tem, nessa forma, nesse modelo, 2000 anos de agir, de história, de transformação, de mudança, de salvação, de conversão. E a gente sabe que na presença de Deus, a morada do céu, não são poucas pessoas, não é 144 mil. É um número incontável. A igreja gloriosa de todos os tempos, de todas as gerações, de todas as nações, em todos os lugares onde Deus salvou, ali a igreja é representada. Né? Amém. O segundo sinal que nós conversamos já na aula passada, e lá nós estendemos bastante, aqui a gente só vai citar, é a destruição do templo. Né? Jesus usa exatamente a destruição do templo como uma evidência de que Cristo estaria retornando, seria um sinal de que o fim dos tempos se aproximava. Né? Nós conversamos bastante sobre isso, e é curioso pensar que logo depois da profecia de Jesus,
35, 40 anos, aquele cumprimento foi exato, foi literal o cumprimento da destruição do Templo de Jerusalém. Só que eu queria puxar também esse sentido de que a destruição do Templo de Jerusalém, ela representava também, né, pastor, um sinal para o futuro, né? Assim como veio uma destruição iminente ali para o povo de Jerusalém, o dia do Senhor é apresentado nas Escrituras também como um dia de juízo, né, pastor? Os firmamentos serão abalados, é o que a Bíblia diz, né? As estrelas cairão do céu. A Bíblia, ela tem algumas expressões assim. Da mesma forma como desmoronou aquele templo, né? Com aquelas pedras foram reviradas, nós cremos que assim será. Então, a destruição do templo, ela tem dimensões práticas, palpáveis, como quando a gente fala as estrelas cairão, nós estamos falando de uma coisa que é matéria. Sim. Nós estamos falando de uma coisa que é palpável. Mas, ao mesmo tempo, com a profecia do templo destruído, mas reconstruído em 3 dias, tem uma dimensão espiritual. Uhum. Então, é importante. A Bíblia fala da destruição de um tempo, né, da matéria, mas a Bíblia fala da construção, da edificação de um tempo espiritual, um mundo espiritual. Quer dizer, novos céus Sim. e nova terra. Então isso fica claro quando nós lemos a palavra de Deus, enxergar que as dimensões são palpáveis e, ao mesmo tempo, as dimensões são espirituais. Jesus fala de uma morada, né, ali em João 14, que ele preparou. Ele não está falando de um castelo construído com pedras gigantes, como foi o Templo de Jerusalém. Uhum. Ele está falando de uma morada eterna, ele está falando de uma morada espiritual. Ele está falando de alguma coisa. Nós cremos, eu creio, o professor Leandro também crê, que nós, no céu, teremos um corpo. Sim. Nós não vamos ser um fantasminha, Sim. né? O fantasminha camarada, né, Rodrigo? Nós teremos um corpo, uma coisa palpável. Então, o reino espiritual, ele é palpável também. Verdade, verdade. Uma coisa interessante da gente destacar com relação a isso, pastor, é que o verso 34 lá de Mateus 24, ele gera bastante dúvida, porque Jesus vai falar que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. E muita gente gera dúvida, como assim? Olha, errou, Jesus não veio naquela geração. E quando você olha para a história ali do que aconteceu, de fato as pessoas da época de Cristo e também ali logo na sequência, a época dos apóstolos, eles começaram a se apavorar, porque Jesus estava voltando naquele momento, porque a geração não ia passar. E na verdade é uma má compreensão daquilo que o texto está falando, né, pastor? Isso, é reduzir, né? Isso. Na realidade, aquilo que Jesus está falando. Jesus ele falava de forma prática e clara. Sim. Ele usava elementos que o homem conceidia. Mas em todos esses anos, em 2000 anos de história, a igreja, a história, ela nunca deixou de compreender isso. Sim. Então, não é uma dúvida do nosso tempo, mas hoje, por exemplo, no nosso tempo, nós podemos afirmar que a palavra de Jesus ela vem com exatidão. E Jesus está falando dessa geração, Sim. e essa geração terrena Verdade. Vai passar. Agora, por quê? Eu até citei, por exemplo, alguns escritos do segundo século, do primeiro século, além dos escritos mais importantes para a gente, que são os livros canônicos, como eu citei, por exemplo, aqui o próprio Didaquê, que ali ele também está falando. Quando você vê no Didaquê, 120 anos depois de Cristo, eles estão falando e registrando no Didaquê um documento de regras para os judeus com a mesma ênfase, nossa geração vai testemunhar. Agora, como que eu e o pastor Leandro, professor Leandro, pode viver hoje pensando na volta de Cristo? Vai voltar na nossa geração. Sim. Vamos viver como se fosse voltar na nossa geração. Verdade. Se nós não morrermos, né, de forma natural, como todo ser humano, como Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 diz, todo homem vai morrer, ninguém pode se esquecer disso. Então, se eu não morrer, se eu não for depositado, o meu corpo não for depositado em um esquife, uma urna, um caixão, é só porque Jesus voltou e ele recolheu a igreja e eu sou igreja e eu vou subir com ele. Então,
eu posso viver, sim, na expectativa de que a qualquer momento Jesus vai voltar. Seria um erro e um pecado eu ficar procurando nas entrelinhas da Bíblia e falar, não, mas não vai acontecer, porque o Evangelho não foi pregado em todas as nações. Como assim não foi pregado em todas as nações? Nem que seja em todos os tempos, o Evangelho tem passeado pelas nações. Nações hoje que sofrem uma frieza espiritual foram palco de avivamento. Pois é. Países hoje que negam, que a sua grande maioria negam uma vida de intimidade com Deus, até mesmo negam a existência de Deus, foram lugares onde Cristo foi propagado, ensinado, revelado, com um brilhantismo, pessoas entregaram a sua vida ao mártir do Evangelho, e a gente tem que crer assim. Então eu preciso cuidar muito com isso. Legal. Um segundo grupo ali de sinais que Jesus vai trazer para a gente, né? São sinais que mostram, indicam uma oposição a Deus, né? Então ele começa lá no verso 5, falando que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal dele mostrando essa oposição é o aparecimento de falsos profetas e apostasia, né, pastor? Apostasia nesse sentido de abandono da fé. Bom, na época de Jesus isso já começou a ser experimentado também, né? Porque você tinha um número grande de pessoas que se autoproclamavam como Messias. Você tem no Novo Testamento o relato de muitas heresias já surgindo no período dos apóstolos. Você vai olhar as cartas são resultado da preocupação dos apóstolos com as heresias, em combate às heresias que apareciam para que o povo de Deus não fosse enganado. E quando você olha para hoje, você percebe que só piorou, né? Porque o número de seitas, o número de falsos entendimentos, de falsos cristos, de pessoas que se colocam como intermediadores entre Deus e os homens, ainda é gigantesco, né? E a apostasia, ela só pode brotar no coração de alguém que tem um conhecimento e o entendimento da palavra. A apostasia não é uma experiência para qualquer ser humano, é para aquele que teve a revelação. Então, a Bíblia diz, ai daqueles que ouviram, ai daqueles que testemunharam, que conviveram, mas que viraram as costas para o Evangelho, que disseram não ao Evangelho. Então, isso é apostasia. Eu ter conhecimento, eu ter recebido a palavra com entendimento, como nós estamos recebendo hoje, o nível de conhecimento, de esclarecimento, a quantidade de oportunidades que a gente tem para crescer. A própria internet está aí, a gente pode ser edificado e abençoado por pessoas até que já morreram. Russell Shedd já partiu, mas continua edificando o coração da gente com tanto material escrito, filmado a respeito das palestras e tantos outros que eu poderia citar. A palavra está aí. Nós somos esclarecidos. Eu posso viver dentro de uma igreja, eu posso frequentar uma igreja com os meus olhos fechados para o Evangelho e com os meus olhos abertos para o secularismo e pelo mundo. E a Bíblia diz, ai daqueles que nasceram numa casa, que estiveram junto ao meu corpo, mas que negaram a minha palavra, negaram a minha proposta, negaram o Evangelho. Isso é apostasia. Verdade. E era um sinal de que os fins dos tempos estariam presentes. A gente vivencia isso ainda hoje, né? É curioso a gente pensar, pastor, porque olhando a aula passada, por exemplo, você percebeu ali o contexto do que estava acontecendo. Jesus estava sendo perseguido, já está no finalzinho do ministério de Jesus, as pessoas já querem matá-lo, já há um desejo ali da liderança judaica em acabar com a vida de Jesus. E ele está sofrendo perseguição já. E aí ele vai com os seus discípulos para um monte, e ele fala nesse contexto aí de sofrer oposição, 12 discípulos que eram ainda pessoas vulneráveis, quase todo mundo ali ia o trair ou abandonar, ia sair, e Jesus fala, olha, vão aparecer muita gente vindo em meu nome, vai aparecer muita gente dizendo que sou eu. Você vê que ou Jesus era maluco, ou ele era Deus, e de fato nós sabemos que ele era Deus, porque tudo aquilo que ele falou cumpriu-se literalmente, né, pastor? O segundo ponto que é importante também, entrando já no próximo sinal, é lá no verso 9, ainda nesse contexto de sinais que evidenciam oposição a Deus. Você tem ali o aparecimento da perseguição e do martírio. Ele diz o seguinte,
Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. A gente percebe isso acontecendo em alguns momentos da história com mais intensidade, mas é importante entender que a perseguição e o martírio, nos 2000 anos de história do cristianismo, ela nunca deixou de existir. Em 2000 anos de história, nunca deixou de existir. Em alguns momentos, por exemplo, a igreja primitiva, em alguns momentos da história do passado, houve uma perseguição, guerras muito grandes estabelecidas em função disso. E essa semana nós tivemos notícias de símbolos cristãos no mundo sendo incendiados, templos cristãos sendo incendiados. Isso tem acontecido na Europa, isso tem acontecido na América do Sul, isso tem acontecido na África. Alguns relatos que tivemos, eu lembro que a OM, né, a Organização Mundial, não, a missão, lembra o nome para mim, Rodrigo? Perdão, vamos lá. Eu lembro, professor Leandro, que a missão Portas Abertas, que tem trazido notícias constantemente, se você não segue a missão Portas Abertas aí no seu Instagram, na sua rede social, eu aconselho você, porque constantemente você vai estar recebendo notícias de coisas que estão acontecendo no mundo, que servem para a gente como sinais, mas essa maldade da perseguição é muito presente. Ela foi intensa. Nós temos Estevão, por exemplo, né? Nós temos mártires do Evangelho, nós temos os discípulos, com exceção de João, todos os outros foram martirizados, cruelmente martirizados. Seguidores de Jesus não se resume a 10, 11 pessoas. Praticamente aquela primeira geração foi massacrada pelos romanos. Houve festas em Roma, onde as noites foram iluminadas com os corpos dos cristãos. Sim. O imperador, em especial, um dos mais cruéis, foi o imperador Nero, mas tem outros também que chegaram muito perto da maldade de Nero. E a gente, na história, um livro que eu aconselho é o livro Os Mártires do Evangelho, né? Um livro que traz um pouco da história do passado, mas isso continua acontecendo. Tem gente sendo cruelmente assassinado, existe um homicídio em massa de cristãos acontecendo hoje. Sim. E aí um sinal importante que eu queria trazer aqui, isso é muito pouco divulgado pela mídia. Sim. Morre uma pessoa, morre duas pessoas desse ou daquele grupo e a mídia faz um grande escarcéu, mas centenas de cristãos, dezenas de cristãos morrem e nós não, se não fosse esses canais que eu falei, como por exemplo a Portas Abertas, nós não saberíamos, não teríamos notícias de massacres que estão acontecendo nos nossos dias. Sim. É algo que, de fato, a igreja sempre vivenciou, né? O pastor falando me recordou de Tertuliano, que é um pai da igreja, e lá, no início, nos primeiros séculos da igreja, ele chega ao ponto de chegar para o imperador, ele era uma pessoa bem dura, né? Tertuliano, de palavras firmes, ele vai falar, olha, matem-nos, porque o nosso sangue é semente. E, de fato, quanto mais perseguição a igreja sofreu, mais ela se desenvolvia, né? Era uma evidência de que Cristo estava ali no meio. As portas do inferno não prevalecem porque é promessa do Senhor. Uma questão que a gente pode pensar, né, pastor, é que de fato há uma perseguição extensa, forte, intensa contra os filhos de Deus, perseguição física, mortes. E aqui no Brasil a gente não vivencia essa realidade de perseguição tão declarada. Mas há sim uma perseguição mais velada, né? Uma perseguição travestida ali de um preconceito religioso. Quando você fala que você é cristão, em alguns meios, isso é completamente rejeitado, isso é visto com maus olhos. Então, há um outro tipo de perseguição que a gente vivencia também no Brasil, né? Existe, por exemplo, uma perseguição que ela é bem ideológica, e ela existe, por exemplo, e isso tem confundido muito a igreja. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, quando a gente discute aborto, muitos cristãos têm dado um passo para trás, focado nos problemas que o aborto tem causado. Sim. E a igreja é cobrada, a perseguição com relação àquilo que nós acreditamos. Quando nós defendemos a vida,
Quando nós dizemos que nós não temos o direito, a Bíblia diz não matarás, o mundo ele se levanta. A mídia se levanta, a classe artística se levanta, a classe política, em sua maioria, se levanta contra o que a igreja prega. Nós pregamos a vida, nós dependemos da vida, nós somos solidários com todas as mulheres que são estupradas, a gente sabe da maldade, a gente sabe que existe muitas pessoas, inclusive eu conheço algumas pessoas, que foram geradas em um estupro. E aí a gente começa a defender aquilo que nós acreditamos e falando assim, vamos preservar a vida, vamos cuidar dessa mãe. Existem instituições hoje no mundo que estão com os braços abertos para receber esse bebê se aquela mãe não se acha capaz de conviver com uma criança que foi fruto de abuso. Mas olha só qual é a proposta da igreja, preserva a vida. Tenha uma vida, existe um ser humano. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando nós éramos uma substância ainda informe, aquela discussão, quando que começa a vida? Não, quando era uma substância ainda informe, Deus já te conhecia e Ele já te amava. Por isso que nós defendemos a vida. Mas nós não somos cobrados por isso. Sim. Não existe uma perseguição com relação àquilo que nós acreditamos. Recentemente, o Congresso Nacional, não. Recentemente, os juízes, né, do Supremo Tribunal, eles tomaram uma decisão a favor de algo que estava sendo pleiteado e nós vimos na televisão pessoas chorando de alegria por uma possibilidade a mais de cometer o aborto. Um avanço para eles numa legalização do aborto e chorando, mas de alegria. Nós choramos de tristeza quando sabemos que milhares e milhares de crianças, de fetos, são assassinados. Há uma perseguição, isso é um sinal do fim. Muitos cristãos estão confundidos, os jovens estão confundidos. Isso, para mim, é um sinal claro que a gente precisa abrir os olhos, se alertar e pregar o evangelho sem negociar. Nós não podemos negociar os mandamentos que estão aqui. Sim. Até dentro disso que você está falando e puxando essa linha, o texto continua apresentando mais um sinal de oposição a Deus, que é lá no verso 12, quando ele diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Então, a depravação moral, ela é também um sinal do fim dos tempos, né, pastor? É como a gente pensar num mundo onde não há referências, é um mundo confuso, é um mundo onde há uma inversão de valores, é um mundo em que não há ética estabelecida, e talvez isso seja bem familiar aos seus ouvidos, né, meu irmão? Porque é o mundo que a gente vivencia, é um mundo em intensa convulsão. Né, pastor? O que a gente percebe às vezes é que o homem testa todos os limites dele para confrontar Deus, para confrontar a palavra. Às vezes nós ouvimos algumas coisas, nós aprendemos algo novo na área da depravação moral e que a gente às vezes não tinha conseguido ainda imaginar. Você fala, não é possível, mas isso existe? Não existe, existe de tudo. Então o homem tem buscado a superação com relação ao pecado na depravação. Ele não está poupando limites, nem contra a sua própria, ele não leva em conta a sua própria saúde, ele não leva em conta a sua própria família, ele não leva em conta que existe um Deus que é criador, que criou um código moral, um código de ética perfeito, que é a palavra de Deus, e a Bíblia, o Criador, aquele que é o fabricante, né? Que nos deu o manual perfeito para vivermos, sim, de forma próspera e com alegria. Nada mais perfeito do que você viver em sintonia com o seu Criador, quem te conhece e que pode produzir em você as alegrias. O homem realmente está se perdendo cada vez mais. A maldade existe desde Adão. Sim. A depravação, eu estava lendo, por exemplo, a história de Constantino, até uns 30 anos de idade, ele foi um homem muito devasso, muito devasso. Inclusive, ele que desenvolve algo que a Igreja Católica
Tem outras que aquela proposta de celibato nasce lá, mas é em função da sua própria história. O celibato é uma coisa que a Bíblia vê como uma possibilidade, a gente não crê na obrigatoriedade do homem, a gente acha que se uma pessoa escolhe ser um celibatário, é uma decisão pessoal. Nós cremos assim. Mas isso nasce de um homem que está tão decepcionado com ele mesmo, que ele olha e vê a possibilidade de se tornar celibatário em função, porque ele sabe que ele já provou a depravação num grau muito grande. A maldade humana, ela é uma fonte inesgotável, né? Porque sempre o homem está descobrindo formas e meios de piorar a sua própria situação. Mas dentro desses sinais, pastor, tem um sinal que vai mostrar, evidenciar a graça de Deus para o mundo, né? Se você olhar lá o verso 14, você vai perceber a graça de Deus como um agente no mundo, e isso seria um sinal dos fim dos tempos, da volta de Jesus. Diz o seguinte, o verso 14: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, a evangelização das nações seria, assim, um sinal, né? Um sintoma de que o retorno de Cristo se aproximaria. O pastor já começou a explorar esse assunto, né? E é fundamental a gente olhar, e olhando para a história da igreja, perceber como isso sempre foi uma tônica da igreja, né? Você olha a igreja no Novo Testamento, há uma preocupação deles, a gente precisa ir alcançar, a gente precisa alcançar povos que ainda não ouviram sobre Jesus. A preocupação de Paulo era muito grande isso, os outros apóstolos eles vão ter uma resistência ali pela questão judaica, mas com Paulo e as suas cartas tem um conteúdo muito claro disso, né? Tanto que vem a época da igreja, ela vai tentar alcançar os rincões mais distantes do Império Romano e vai conseguir isso em 30 anos, né, pastor? É interessante como você vê que Deus ele usa tudo aquilo que ele tem. O próprio Deus se envolve na evangelização do mundo. Ele usa os anjos. Olha só. Os anjos eles vão à casa de um ímpio, de alguém que está com sede, está buscando, e ele fala assim, olha, precisa chamar um homem, você precisa mandar buscar um homem chamado Pedro, para que ele venha aqui, porque o anjo fazendo já o trabalho de evangelização de uma família, dando o direcionamento, os anjos envolvidos na grande comissão. E aí você vê a tarefa dada aos homens. E para fechar, ilustrar essa questão do evangelho sendo pregado, a grande tribulação vai chegar. Sim. E durante a grande tribulação vai haver salvação. Quer dizer, até o fim do fim, ainda tem a chance. Deus ainda está dando à humanidade a oportunidade de se arrepender e colocar a sua vida diante do Senhor. Se você ainda não fez isso, hoje é o dia. Pode fazer. Porque Ele está aqui pronto para ouvir você. E Ele quer salvar você. Verdade. Você vê, olha para a história da igreja e percebe isso. Nós tivemos, olhando agora, já trazendo mais para os nossos dias também, né? A partir do século XVIII, ali com William Carey, que é um irmão nosso batista, né? Ele começou um movimento de missões mundiais, modernas, é o pai das missões modernas. Mudou a história de missões. Mudou a história de missões, pois é. E hoje há uma preocupação de vários institutos missionários tentando alcançar lugares que o evangelho ainda não chegou. Há uma preocupação, uma tônica disso. Envolva-se aí, joga no Google, perceba, conheça a respeito disso, porque isso enriquece demais a gente. Mas isso pode gerar uma dúvida, né, pastor? Porque quando eu olho para esse texto especificamente, eu posso pensar, bom, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo para testemunho das nações, então quer dizer que Jesus só vai voltar quando todos os países ouvirem falar sobre Jesus, quando chegar lá alguém falando sobre Jesus, quando tivermos missionários da nossa junta missionária em todos os países do mundo. E isso é uma ideia equivocada, né, pastor? Se eu fosse usar um argumento assim, atual, pensando na atualidade, para entender que isso, Jesus poderia voltar hoje, eu usaria até mesmo a internet. Porque se existe um lugar fechado, países fechados hoje no mundo, né? E a gente sabe que existe, lugares que eles tentam controlar, mas eles não conseguem. Eu tive na Coreia, por exemplo, há 8 anos atrás, e uma das coisas que eu entendi na Coreia é que existe um ministério na Coreia do Sul muito forte de gente que está ali à beira dos rios, evangelizando coreanos que vêm a nado receber uma aula, um momento de discipulado,
e voltam a nado para a Coreia do Norte. O evangelho está na Coreia do Norte com muita força. Eu não saberia dizer para você, eu não afirmaria para você um país no mundo em que eu creia que o evangelho não está lá dentro. Eu não creio nisso. Para mim, o evangelho entrou em todas as nações. E olha, hoje existem ministérios na internet pregando o evangelho em línguas e etnias que a gente... línguas que existe poucas pessoas que falam, mas existe um movimento acontecendo, entrando, e a internet está entrando com força, e junto dela o evangelho. Entra muita nojeira, entra muita promiscuidade através da internet, mas o evangelho está sendo pregado, inclusive usando a tecnologia. Olha que coisa extraordinária. 2 pontos, então, bem importantes desse sinal, né? Primeiro é perceber que a palavra que é utilizada aqui no livro de Mateus para significar nações, ela é etnos, né? E etnos vem da palavra etnia. Então não é que está falando que todos os países também seriam alcançados por missionários, por mais que a gente pode crer que de fato Deus vai se manifestar. Mas o que o texto está falando é que todas as etnias seriam alcançadas, no sentido de que o mundo inteiro seria alcançado por meio do Evangelho. O Evangelho é para o mundo. O Evangelho não ia ficar restrito a alguns países, algumas pessoas, alguns grupos. O Evangelho é para o mundo, é para todas as etnias. É por isso que a gente não pode fixar prazo, né? Não tem como a gente estabelecer, medir o cumprimento de faltam 2 países receberem missão. Não se preocupe com isso. Até por conta da tecnologia, como o pastor Tonala bem destacou, né? Nós não temos como controlar, e a nossa função não é controlar. A nossa função é, percebendo esse movimento, temos a certeza reforçada de que a esperança está próxima de se cumprir, né, pastor? E o evangelho, ele está sendo apresentado pelo Espírito Santo de Deus. Verdade. Em todos os tempos, países, nações, etnias que nem existem mais, né, grupos étnicos que já foram dizimados. Todos os homens de qualquer época, de qualquer geração, de qualquer tempo, desde que o homem existe, todos os homens diante de Deus vão se apresentar inculpáveis. Olha, indesculpáveis. E a gente precisa crer na palavra. O justo juiz é quem vai estar diante deles. Graças a Deus não é você e graças a Deus não somos nós aqui, né, professor Leandro? O justo juiz é aquele que vai estar... Todos se apresentam diante desse justo juiz. E graças a ele, é ele quem vai julgar os homens. É verdade. Nós temos um outro grupo que é o grupo dos sinais que indicam um juízo de Deus. Porque esse período aqui, que é chamado de princípio das dores, né, ele mostra que de fato é um período onde Deus também está atribuindo juízos sobre a desobediência. É por isso que lá o verso 6, Jesus vai falar que é necessário que tais coisas aconteçam. Por que é necessário? Às vezes a gente fica em dúvida, né? Porque, de fato, há uma demonstração do juízo de Deus também nesse período. E o verso 6 e 7, eles vão começar a falar sobre quais eram esses sinais. No verso 6, nós temos o seguinte relato: ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Nação que se levantará contra nação e reino contra reino. Isso aqui também é bem curioso, né? Porque quando eles ouviram isso, o contexto era desfavorável a uma expressão como essa. Porque a época de Jesus, o Império Romano impunha às nações governadas e ao mundo inteiro ali aquilo que era chamado de Pax Romana, né? Era um estabelecimento de um período sem guerras, desde da década de 20 a.C. e vai se estender até a segunda centena. As guerras eram proibidas, o Império controlava com mão pesadas todos os territórios ali, e vem Jesus e fala, não, pode ter certeza, depois dessa profecia aqui, o mundo nunca mais vai ter um período, de fato, de viver em paz total. E é o que a gente viu na história, né, pastor? Desde então, paz total, paz mundial, alcançando todos os cantos, vivendo de forma plena, ela nunca existiu. E o pecado trouxe consequências, a gente sabe, trouxe limitações, o pecado, por isso que esse tempo precisa de um fim. Porque Verdade. O que vai resolver a questão do homem realmente é a segunda vinda. A garantia, a primeira, para que pudéssemos ser salvos. Sim.
mas é lá na segunda vinda onde todas essas coisas passarão, diz a palavra de Deus. Uma coisa que é importante ressaltar é que se você tem medo, por exemplo, de que, porque agora comecei a ouvir um rumor de uma terceira guerra, é os Estados Unidos contra a China, calma, o que a Bíblia está falando é que... A Rússia, os Estados Unidos, estão fazendo uma aliança, né? O que a Bíblia está falando para a gente é que o mundo não vai terminar numa terceira guerra mundial, nem se ela for nuclear, porque isso é um sinal, mas ainda não é o fim, né, pastor? A Terra não vai ser destruída pelo homem. A humanidade não vai ser destruída pelo homem. Isso está claro na Bíblia. E isso nós podemos crer de todo o nosso coração. Verdade. E é curioso como em 2000 anos, depois que Jesus falou, fica evidente a nossa incapacidade em alcançar paz. Nós pensamos, nós somos pessoas já do século XXI, né, desenvolvidas, e é impressionante que mesmo no século XXI, se olharmos para trás, a gente não encontra o homem desenvolvendo a sua própria paz. Ele é incapaz. E os sinais, eles têm bem essa pegada, né, pastor? De mostrar para a gente a nossa incapacidade em conseguir resolver os nossos próprios problemas. O homem não é capaz de produzir paz, como também não é capaz de produzir amor. João fala que o amor vem de Deus. Sim. É Ele quem nos concedeu. Verdade. Então, se você ama, é porque você é um ser criado por Deus e você está usando algo que Deus te deu. O amor procede do Pai. Sim. Legal. Próximo evento são as calamidades naturais. E eu puxei aqui o versículo lá de Lucas 21 e 11, que é o mesmo discurso, tá? Ele é só um pouquinho mais completo. Ele diz o seguinte: haverá grandes terremotos e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Se nós olharmos também na história, sempre existiram terremotos, sempre foram presentes grandes manifestações, né, naturais ali, grandes devastações naturais, mas aquela própria geração começou a vivenciar isso. Você pode lembrar de um filme, por exemplo, Pompeia, não sei se você assistiu. Sim, Pompeia é o relato da destruição de uma cidade lá no ano 79, através da explosão de um vulcão. Então, sempre existiram, de fato, essas manifestações de calamidades naturais, né? Hoje, você pensa até, o pastor já abordou algumas delas, o Brasil está envolvido nesse contexto de calamidades naturais. Nós tivemos esse ano, por exemplo, um ciclone em Santa Catarina chegando no ano de 2020, né? E outras manifestações, outras situações que está começando a se tornar comum aqui no sul do país, né? Uhum. Então, isso, quando você percebe isso, pode ter certeza, é um cumprimento de uma profecia de que o sinal está se aproximando, né, pastor? Com certeza. E diante de tudo isso, eu acho que uma coisa que tem que ficar claro no coração da gente é que você pode olhar para o céu e você vai ver os sinais, porque o Espírito Santo de Deus vai revelar isso, vai mostrar, vai dar sensibilidade. Você pode olhar para a terra, você vai ver os sinais, você olha para o próximo, olha para o ser humano e você vê claramente os sinais revelados na Bíblia Sagrada. Isso existe, esse discernimento espiritual existe para você continuar forte, para você continuar vivo, para você não entrar numa relação de apostasia, para você continuar sendo um adorador que adora o Pai em espírito e verdade, independente se você está com saúde ou sem saúde, se você está vivendo um tempo das vacas magras ou das vacas gordas. O servo de Deus está sempre preparado, e não é pelas suas próprias forças, não é por força nem por violência, Verdade. Mas é o Espírito de Deus quem nos capacita a viver crendo. Verdade. O último sinal, que está lá em Lucas 21 também, é o que fala que haveriam fomes e epidemias em vários lugares. Mesma coisa, né? Eles já na época ali começaram a vivenciar isso. Você tem no livro de Atos um relato de uma fome intensa que atacou o mundo entre o ano 60 e o ano 80. E hoje também isso mostra pra gente a nossa incapacidade de lidar com os nossos problemas. E talvez a fome em especial, por hoje ela ser algo que mata mais que a guerra, segundo alguns estudos, isso mostra para a gente, nos humilha, né, de pensarmos que no século XXI, com a tecnologia tão desenvolvida como a gente falou, com as nossas capacidades tão claras para tudo,
para desenvolvimento de novas tecnologias, de novas percepções, de alcance, e ainda assim tem pessoas que morrem de fome no mundo. Isso é extremamente humilhante para nós, né, raça humana. É algo que nós estamos experimentando que não precisávamos experimentar. Por causa da dureza do coração do homem, existe fome, porque nós temos tecnologia para produzir alimento para 7,4 ou 7,5 bilhões de habitantes que tem a Terra. E a gente vê a fome acontecendo e se agravando em determinados lugares, acompanhando no passado na África, regiões ali onde a fome muito grande, Etiópia, eu lembro disso. Depois, nos anos 80, por exemplo, a ilha de Cuba viveu uma fome muito grande com a queda da União Soviética. Hoje nós temos ali relato, por exemplo, aqui da Venezuela, onde a fome está apertando. A gente sabe que nos rincões, nos grandes centros do Brasil, existem fome. Nós trabalhamos e atuamos para contribuir, para sanar isso, mas a fome está aí, ela é presente, assim como a fome de Deus está aí, assim como a depravação está aí, a maldade, o esfriamento, o legalismo religioso, todas essas coisas estão aí e tudo isso é, sim, sinais que a gente pode contar. Sim. O último ponto que a gente queria destacar aqui é que você tem que tomar um cuidado aqui. Nós conversamos sobre vários sinais e mostramos como eles já começaram a ser cumpridos lá na época de Jesus, foram sendo cumpridos ao longo da história e ainda estão presentes hoje. Então, qual que é a característica fundamental para eu entender os sinais? É a simultaneidade. E aí a gente pode puxar a própria expressão de Jesus, né, nesse contexto de Marcos, no capítulo 13, no verso 8, quando ele chama esse período de início das dores. E ele está fazendo referência a uma dor específica, né, que é a dor de parto. Paulo puxa essa ideia e lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 a 3, ele vai dizer: Irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, de modo que nenhum escaparão. Então, essa ilustração da mulher grávida mostra pra gente a questão das contrações. Ela é perfeita, né? Os sinais sempre estiveram aí. Mas à medida com que eles vão se aproximando do nascimento, essas contrações elas vão se intensificando e diminuindo o período entre elas. É isso que acontece com toda mulher que está para dar à luz. Os sinais, eles mostram isso. Percebendo um avanço dos sinais, como isso ia aumentando, mostra que o evento mais importante está se aproximando, que é a volta de Cristo. E vamos separar esse sentimento que as mulheres conhecem, aquelas que tiveram filho de parto natural, aquela dor intensa da hora do nascimento, o auge da dor, ali é o fim. Uhum. As contrações, as dores que começa fraquinha, a mulher começa a sentir um mal-estar e ela vai aumentando e diminuindo o espaçamento de um pico de dor para outro, aumenta a dor e diminui o espaçamento. Sim. Essa ilustração é perfeita, ela é bíblica, sim, ela vem do próprio mestre para a gente, ela explica muito, muito. Então, intensifica. Os dias, os primeiros séculos da igreja, da história do cristianismo foram intensos, os últimos dias serão mais intensos. Verdade. Serão mais coisas acontecendo, mais catástrofes, é muito mais gente sofrendo do que lá no início. Basta dizer que a humanidade não tinha tantos bilhões de habitantes naquele período, como tem hoje. É por isso que Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele vai chamar esse tempo de tempos trabalhosos. Virão tempos trabalhosos. Se não fossem abreviados, nem os justos suportariam. Então, o que é importante a gente sair dessa aula, querido, é ter o foco nessa mensagem. Tem até um poeta lá do século XIX, início do século XIX, que é o John Donne, ele faz num dos seus poemas uma pergunta: e se esta fosse a última noite do mundo? E é uma pergunta pertinente, não para gerar medo na gente. A gente não pode olhar para a volta de Cristo com receio, com pavor, olhando, Jesus está voltando. Não, o sentido é exatamente o oposto. Isso está presente na nossa mente, essa consideração está sempre conosco para nos lembrar de que o retorno dele está próximo. E aí eu lembro de um texto de Lucas 12 que diz: felizes os servos cujo o Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Aula preciosa, importante.
palavra de Deus é elucidatória totalmente, né? E a gente só tem a louvar ao Senhor pelo privilégio de ter tantas informações preciosas na Bíblia para preparar esse tempo. Verdade. Deus o abençoe. Então, semana que vem continuamos nosso estudo aqui do Sermão Escatológico. Até a próxima aula. Um abraço. Retornamos aqui para um tempo final aqui para a gente poder encerrar esse assunto, esse tempo precioso de aula que nós tivemos. Você ouviu várias coisas aí, várias questões, né, sobre os sinais para a volta de Cristo. É um assunto que gera bastante dúvida, é um assunto bem polêmico, né? Então eu quero te convidar, se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, eu quero te desafiar a participar conosco lá. Você tem a possibilidade de mandar seu questionamento, sua pergunta, através do nosso grupo de WhatsApp. O link vai estar na descrição do vídeo. Você pode participar. Nós fazemos também a disponibilização de materiais, nós fazemos disponibilização de vídeos, talvez para você já ir se ambientalizando para o conteúdo da aula, e o aproveitamento da aula vai ser ainda maior. Eu quero te convidar também, se você assistiu durante a semana essa aula, não foi propriamente no domingo, participe conosco também. Você tem a possibilidade de, ao longo da semana, mandar a sua questão, a sua dúvida, seu questionamento. Eu quero te lembrar, né, nós não vamos ter aqui um momento de interação ao vivo, porque essa interação com a resposta das perguntas que foram levantadas pelo chat e também as perguntas levantadas ao longo da semana ali no grupo, elas serão respondidas num próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, a gente vai estar conversando sobre as suas dúvidas, sobre as suas questões, então não perca o nosso próximo vídeo. Deus o abençoe e até a próxima aula.